presidente Lula comentou hoje na Bahia a rejeição da medida provisória que criava alternativas à alta do IOF imposta sobre operações financeiras, em busca do equilíbrio nas contas públicas. Lula afirmou que, por enquanto, não vai se preocupar com esse tipo de questão. Olha, eu ontem liguei para o Haddad, ontem eu liguei para a Gleison e falei assim, vamos relaxar, não vamos perder o nosso final de semana discutindo o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Eu estou indo à Bahia, da Bahia eu vou para São Paulo, de São Paulo eu vou para Roma, que eu tenho um debate na FAO para discutir a questão da Aliança Global contra a Fome e a Miséria. E aí eu volto na quarta-feira para Brasília e sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintechs hoje maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país. E em tom político, o presidente Lula afirmou que a derrubada do IOF na Câmara não foi uma derrota para o governo dele, mas sim para o povo brasileiro. E é exatamente essa inclusão social que faz com que as pessoas mais pobres subam um degrau na escala social, um degrau. E aí eu fico muito triste porque ontem o Congresso Nacional poderia ter aprovado para que os ricos pagassem um pouco mais de imposto. Veja, nós estávamos propondo uma proposta de 12, de 18, foi negociado para as fintechs e as big techs pagar apenas 12%, ainda assim eles não quiseram e recusaram pagar. É engraçado porque o povo trabalhador paga 27,5% de imposto de renda do seu salário. E os ricos não querem pagar 12%, não querem pagar 18%. Então eles acham que ontem eles votaram, derrotamos o governo. Não derrotaram o governo, derrotaram o povo brasileiro, derrotaram a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, tirando mais dinheiro dos ricos e distribuindo para os pobres. Foi isso que aconteceu ontem no Congresso Nacional. E o presidente Lula celebrou hoje os avanços nos diálogos com os Estados Unidos sobre o tarifaço e informou que o secretário de Estado americano Marco Rubio fez uma ligação para o chanceler Mauro Vieira. E após o telefonema entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, Marco Rubio foi designado, portanto, para conduzir essas negociações com o Mauro Vieira, o vice-presidente-geral do Alckmin e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista à rádio Piatã, da Bahia, hoje Lula afirmou que Mauro Vieira e Marco Rubio tiveram essa conversa por telefone. A conversa durou por volta aí de 15 minutos. Os dois representantes não chegaram a iniciar os debates, mas estariam ajustando agendas para marcar uma reunião presencial em Washington sobre esse tema. Ainda ontem, a pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez comece a ter conversa a partir de agora. E vamos ver se a gente consegue se acertar. Porque o Brasil não quer briga com os Estados Unidos, o Brasil não quer briga com o Uruguai, o Brasil não quer briga com a Bolívia. O Brasil quer paz e amor. O Brasil quer crescer, o Brasil quer se desenvolver. Nós não temos contencioso com nenhum país do mundo. E não queremos ter. E os Estados Unidos é uma aliança de 201 anos, é uma coisa muito forte. Então nós queremos manter uma relação boa, civilizada, democrática, respeitosa, sem abrir mão do nosso conceito de democracia e da nossa soberania. As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil passaram por um novo capítulo, após Lula e Donald Trump conversarem por telefone pela primeira vez desde a eleição do americano. Lula diz ter sido surpreendido pela cordialidade de Donald Trump. Olha, eu te confesso que eu fiquei surpreso com o resultado da conversa, porque era uma coisa que parecia que não iria acontecer, parecia impossível. Nós nos encontramos rapidamente no salão de espera, lá na ONU, e tivemos uma conversa de 30 segundos, quem sabe um pouco mais, um pouco menos, e ele disse que pintou um clima. O dado concreto é que ele me telefonou e no telefonema havia uma expectativa de que ia ter muita discussão. Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com outro. Eu tratando de forma civilizada e ele me tratando de forma civilizada. E ele não sabia, mas eu estava completando 80 anos no dia que ele me telefonou.
Então eu disse para ele: ô presidente, nós vamos nos tratar sem liturgia. Você me chama de você, eu chamo você de você. Afinal de contas, eu estou completando 80 anos hoje e você vai fazer 80 anos dia 14 de junho. Então nós somos dois senhores de 80 anos, presidimos as duas maiores democracias do Ocidente e nós precisamos passar para o resto do mundo cordialidade, harmonia e não discórdia e briga. Então foi uma coisa extraordinária. Eu falei com ele aquilo que eu deveria falar, que era preciso retirar a taxação dos produtos brasileiros, que ele tinha sido mal informado. Então agora começa um outro momento. Pois é, né? O Lula disse, né, que pediu para o Trump retirar a sobretaxa para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos e destacou que o presidente americano não recebeu informações corretas para tomar as decisões. E desde 6 de agosto, uma série de produtos brasileiros sofrem aí uma taxa de 50%. Lula solicitou a retirada de 40%, já que os outros 10% são uma tarifa que os Estados Unidos aplicaram a dezenas de países. Lula também pediu a Trump a retirada das sanções contra autoridades brasileiras, como ministros do Supremo Tribunal Federal, né, o STF. Pois é, e após esse telefonema da última segunda-feira, as equipes dos dois presidentes tentam, portanto, acertar agora uma data, né, para um encontro presencial. Lula sugeriu uma reunião na Malásia, inclusive no fim deste mês, à margem aí da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. E quem tem outras informações sobre esse assunto pra gente, direto de Brasília, é a repórter Ana Paula Ramos. Ei, Ana, boa noite para você. Esse encontro de Lula e Trump está ficando uma expectativa cada vez maior, né? Um pequeno encontro na ONU, rolou uma química, depois fizeram uma videochamada e agora já estão combinando um encontro presencial aí, né? Ou seja, a coisa está caminhando e, pelo que tudo indica, está caminhando de forma favorável ao povo brasileiro, né? Isso, boa noite, André, Síria, Lucene, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, André, o presidente Lula está bastante confiante, bastante otimista que tudo será resolvido. Ele falou isso hoje num discurso, num evento lá na Bahia, e ele está confiante. E ele sugeriu 3 datas para o encontro presencial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como vocês já comentaram, esse encontro, durante essa reunião da ASEAN, que acontece lá na Malásia, no final do mês, os dois já confirmaram presença, então existe a possibilidade de uma bilateral entre eles. Lula também convidou Trump para vir ao Brasil para participar da COP30, que acontece em novembro em Belém, no Pará. Trump foi questionado até sobre isso numa coletiva lá na Casa Branca, não confirmou presença, também não pareceu muito interessado em participar dessa conferência da ONU para mudanças climáticas, mas ele garantiu que vai se encontrar sim com Lula. E Lula também não descarta a possibilidade de ir aos Estados Unidos especificamente para esse encontro com Trump. Mas a gente sabe que antes do encontro entre eles, tem todo um trabalho de bastidor sendo feito entre as duas equipes, como vocês também já comentaram, né? Marco Rubio convidou o chanceler do Brasil, o Mauro Vieira, para ir a Washington para iniciar essas tratativas sobre as tarifas e outras questões também que podem ser tratadas ali entre essas duas equipes. E esse grupo de trabalho vai começar as tratativas e depois disso, quando tudo estiver mais acertado, que os dois presidentes devem se encontrar. Volto com vocês. É isso, Ana. Muito obrigado, viu? Boa noite para você aí em Brasília. E aqui a gente segue falando da pesquisa Quest, divulgada hoje, que indica que o presidente Lula mantém a liderança em todos os eventuais cenários de primeiro e segundo turnos simulados para a presidência da República em 2026, no ano que vem, hein, Síria? Pois é, André, a pesquisa elaborou 8 eventuais cenários no levantamento estimulado para o primeiro turno. No cenário 1, entre Lula e Bolsonaro, Lula, portanto, ficaria com 35% das intenções contra 26% de Bolsonaro, e ali segue Ratinho Júnior com 10%, Ciro Gomes com 9%, Romeu Zema com 3%,
Ronaldo Caiado, com 3, indecisos somam 4%, o mesmo ali. Aí depois cai para branco nulo e aqueles que não vão votar, 10%, portanto, neste cenário. Pois é, num outro cenário, o cenário 2, entre Lula e Michele Bolsonaro, Lula teria 36% e Michele Bolsonaro 21% ali, lá em cima no topo, entre a ex-vice-primeira-dama né, e o atual presidente da República. O nome de Ciro Gomes, do PDT, aparece ali com 10%, Ratinho Júnior também com 10%, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, lá embaixo, 4%, Ronaldo Caiado, União Brasil, 3%, menos ainda, indecisos 4%, branco, nulo e não vai votar. Temos ali 12% das pessoas que responderam à pesquisa. No cenário 3, Lula enfrentaria Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Neste caso, Lula teria 39% das intenções de votos contra 18% de Tarcísio. Ciro Gomes ali com 12% neste cenário. Ronaldo Caiado com 4%, a mesma quantidade de Romeu Zema. Indecisos somam 5% e brancos nulos, aqueles que não querem votar, 18%. Um detalhe que chamou a atenção agora foi o cenário 4, né? Entre Lula e Eduardo Bolsonaro. Lula teria 35% dos votos e Eduardo Bolsonaro, do PL, 15%, a diferença é bastante significativa. Eduardo, que vem se colocando aí como um possível candidato à presidência da República, no caso de o pai dele não concorrer, o que provavelmente vai acontecer. Em terceiro lugar, a gente tem o Ratinho Júnior com 12%, Ciro Gomes 11%, Romeu Zema 5%, Ronaldo Caiado, União Brasil 4%, indecisos 4%, branco, nulo ou não vai votar 14%. Em um quinto cenário foram colocados o presidente Lula, Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro. Neste caso, Lula teria 42%, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 19% e Eduardo Bolsonaro, do PL, com 17%. Já um sexto cenário seria entre Lula, Eduardo Bolsonaro e Ratinho Júnior, do PSD. Nesse caso, Lula teria 41%, Eduardo Bolsonaro 20% e Ratinho Júnior 17%. E o cenário 7, nesse cenário foram colocados Lula, Eduardo Bolsonaro e Romeu Zema, do Novo. Lula ficaria com 43%, Eduardo Bolsonaro com 22% e Romeu Zema com 11%. E para terminar, por último, foram colocados Lula, Eduardo Bolsonaro e Caiado. Lula teria 43%, Eduardo Bolsonaro 23% e Ronaldo Caiado 10%. Bom, agora em um cenário de segundo turno, hein? Aí entre esse primeiro cenário de segundo turno, Lula e Ciro Gomes. Lula teria 41%. Lembrando que essa mesma pergunta anterior, em setembro, ele tinha 40%. Essa mesma pergunta foi feita. Ciro Gomes, do PDT, 32%. Lá em setembro, eram 33%. Pois é, está aí na sua tela. Ó. Em outro cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula ficaria com 46%. Eram 47% em setembro, viu? E Jair Bolsonaro, do PL, 36% e eram 34%. Agora, em um cenário entre o presidente Lula e Tarcísio de Freitas, Lula teria 45%, eram 43% em setembro, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, portanto, ficaria com 33%. Em setembro, esse número era de 35%. A pesquisa também trouxe esse outro cenário entre Lula e Michele. Lula teria 46% e a ex-primeira-dama 47% em setembro, e Michele Bolsonaro 34% e eram 32%. Bom, lembrando que a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa mostra também estabilidade pelo segundo levantamento consecutivo e repete o cenário de setembro. Lula, portanto, passou a liderar em todos os cenários pesquisados em agosto. O movimento repete os resultados desse último levantamento publicado em setembro deste ano. A Genial Quest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais presencialmente entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Bom, em repercutindo o resultado dessa pesquisa, o presidente Lula afirmou hoje que para ser candidato em 2026, ele precisa estar bem de saúde. É uma questão que não depende só de mim, ela depende do partido, ela depende de outras pessoas que estão comigo. O que eu tenho dito? Eu sou um homem de 80 anos de idade. Eu me preocupo com a minha saúde, eu me cuido.
Eu tento me preservar porque quem me ama de verdade, além da Janja, sou eu. Tá? Então, se eu não cuidar de mim, sabe, ninguém vai ter o carinho que eu tenho que ter por mim. Então, eu levanto todo dia, 15 para 6 da manhã, 5h30, 6 horas, faço quase 2 horas de ginástica todo dia, faço esteira, faço perna, faço braço, sabe, porque a gente começa a envelhecer pelas pernas. Então, eu digo sempre o seguinte, um homem que tem uma causa, ele não consegue evitar, um homem ou uma mulher que tem uma causa, não consegue evitar que os anos passem. O planeta continua girando, o tempo vai passando. Mas se ele tiver uma causa para ele lutar, ele não fica velho. Ele estará todo santo dia motivado. Se eu, no momento de decidir, estiver com a motivação que eu estou hoje, com o vigor físico que eu tenho hoje, com a vontade que eu tenho hoje, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu serei candidato a presidente da República, para um 4º mandato. Agora, vai depender, eu não vou mentir para mim e não vou mentir para o povo brasileiro. Agora, se eu estiver do jeito que eu estou, eu, sinceramente, serei candidato ao presidente da República para ganhar as eleições. Pois é, então vamos conversar sobre esse assunto para nos ajudar a entender todos esses números. Conversar agora com Moacir de Freitas Júnior. Muito boa noite, que é cientista político, muito bem-vindo. Como é que o senhor avalia o desempenho de Lula aí nessa última pesquisa, que coloca ele na frente em todos os cenários simulados? E quais são os fatores que podem ter sido decisivos para esse resultado que o presidente está praticamente, se depender desse resultado aí, ano que vem ele está lá, né? Boa noite. Pena que ainda falta um ano, pra gente descobrir o resultado. Boa noite, André, Síria, todo mundo que está nos assistindo. É uma satisfação estar aqui de novo com vocês. André, eu acho que o melhor jeito da gente olhar as pesquisas é olhar ao longo do tempo, né? Não olhar a pesquisa do mês, a foto, porque ela só revela o momento de agora, mas fazer como vocês fizeram na apresentação e comparando com os outros meses para a gente poder ver a evolução dos números. Quando a gente vai olhando as pesquisas da Quest ao longo dos anos, agosto, setembro, agosto, julho, o que a gente tem visto apesar do cenário estar um pouco estabilizado agora, houve um ganho, né, de qualidade em relação ao presidente Lula, que fez com que ele estivesse liderando, aparece agora liderando em todos os cenários. Se a gente lembra das pesquisas do começo do ano, não era assim. Né? Havia cenários onde ele perdia no segundo turno, havia cenários de empate com candidatos que são muito menos expressivos do que ele, e agora os resultados são esses que a gente pôde ver nas lâminas. O que pesa, né, para esse resultado de agora? Acho que, primeiro, claro, o fator do presidente Lula ser ele, né, um sujeito que tem um recall danado no eleitorado, muito conhecido, tem um eleitorado cativo que vota com ele em qualquer circunstância, mas me parece que os acontecimentos dos últimos meses, que têm sido bons para o governo, melhora na aprovação, essa questão da relação com o presidente Trump que vocês acabaram de noticiar, foi uma relação que nem existia e agora parece que vai deslanchar. Isso pode trazer benefícios para a economia, para a política no geral, a aprovação da isenção do imposto de renda, enfim. A aprovação do governo Lula melhorou nos últimos tempos. Eu não estou com o número aqui agora, mas é porque a pesquisa foi de ontem, né, mas acho que cresceu mais de 10 pontos se você considerar de janeiro para agora. Né, tanto que na Quest a reprovação e a aprovação já estão em empate mesmo numérico, a diferença de 1%, 1 ponto percentual, em outras pesquisas a aprovação já até superou, e isso está pesando na cabeça do eleitorado, porque quando o governo se recupera, ainda que não nem perto do que já foi, né, a aprovação do governo Lula nos seus governos anteriores, isso reflete na eleição como um todo. Acho que o governo conseguiu alinhar bem a comunicação, a esquerda parece ter encontrado um caminho de se expressar melhor nas redes, nas ruas, enfim. Quando a gente coloca todos esses fatores em campo, isso vai se refletindo nos números da política também, né? Agora, Moacir, o nome do Lula aparece aí como certo, na verdade, né? Ele deu essa entrevista falando que se ele estiver bem de saúde, que ele, né, vai sim colocar o nome dele à disposição para ser candidato, mas tudo vai depender de fato da forma como ele vai estar. Como você bem disse, ainda falta aí um bom tempo, né, até chegar esse período eleitoral. Se ele não for candidato de fato, qual que seria o caminho do PT para encontrar um plano B, hein? Não sei se eu vou conseguir te dar uma resposta assim precisa em relação a isso, porque no momento não existe plano B, né? Não tem nenhum candidato, nem no PT, nem na esquerda como um todo, que consiga substituir o presidente Lula em termos de voto, em termos de carinho do eleitorado, de presença política, de liderança política, né? O presidente Lula, ainda que tenha, né, uma série de questões em relação a ele mesmo dentro da esquerda, é um nome que une
esse campo, esse setor progressista, desde as pessoas que são muito de esquerda, até daquelas que são mais de centro-esquerda e que veem no presidente Lula um digno representante do povo brasileiro, da democracia, que são questões que nos últimos tempos têm feito muita diferença na hora da escolha do voto, mesmo para quem necessariamente não votou no Lula nas outras vezes em que ele foi candidato. Então, se fosse hoje, não teria um nome assim exatamente que pudesse se oferecer, não, temos um substituto automático aqui para o Lula. Agora, essa é uma questão que uma hora ou outra vai se colocar. O presidente Lula não vai viver para sempre, ele tem 80 anos, se amanhã ele resolver que não quer ser candidato, ele tem todo o direito, não tem mais o que, né, nada a provar em relação à sua liderança política, tá com o seu nome anotado na história, e aí alguns nomes não poderiam surgir, mas assim, é especulativo, porque a gente não tem como né, não teria nem como medir isso agora, mas me parece que o ministro Haddad é um bom nome, o vice-presidente Alckmin seria um bom nome, uns mais, lideranças mais novas da esquerda, que acho que ainda não estão temperadas para tanto, mas que no futuro podem eventualmente ocupar esse posto, como o prefeito João Campos, do Recife, a ministra Marina, enfim. Na hora da necessidade, os nomes vão surgir. A ministra Simone Tebet já foi, inclusive, candidata a presidente. Nenhum deles tem a mesma condição do presidente Lula. Mas numa eventual, numa circunstância futura onde ele não possa ou não queira ser candidato, esses nomes muito bem podem substituir e defender o seu legado, né, do governo atual e dos anteriores, né? Olá, Moacir, boa noite. Bom, a gente tem essas pesquisas revelando esses cenários há um ano das eleições, né? E a gente ainda tem incerteza sobre os nomes que vão disputar o cargo presidente da República em outubro do ano que vem. A gente tem o presidente Lula indicando que pode tentar um quarto mandato, ele tem feito cada vez mais declarações nesse sentido, mas, claro, ainda sem confirmação. Isso pela esquerda, né? Pela direita, a gente tem vários nomes sendo colocados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sendo apontado como principal diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas ainda com Jair Bolsonaro, que está inelegível, não se retirando completamente dessa disputa, apesar dessa restrição da justiça, né? Diante de todo esse cenário, considerando que a gente deve ter mais uma vez uma eleição polarizada, principalmente entre esses dois campos, esquerda bem ligada a Lula e direita ligada a Bolsonaro, qual que é o melhor momento para que esses campos políticos anunciem quem deve ser candidato em outubro do ano que vem, ainda que como pré-candidatos, né? Porque essa confirmação ela fica ali mais para o mês de julho, um pouco antes dos eleitores irem realmente às urnas. Luciana, eu acho assim, para os candidatos que já estão com a vida mais ou menos encaminhada para o ano que vem, como é o governador Caiado, o governador Zema, o governador Ratinho, o governador Eduardo Leite, para eles não há mais nada o que esperar. Se eles têm vontade e condição de se lançar como pré-candidatos, tem que fazer isso quanto antes, para o nome deles poder ir ganhando tração junto ao eleitorado, porque são nomes muito são conhecidos nos seus estados, têm carreiras políticas, né, em pontos diferentes mais consolidados, evidentemente, mas que não são nomes conhecidos nacionalmente, e é isso, se eles tiverem que enfrentar o presidente Lula, veja o tamanho do desafio, né? Você ter que enfrentar um candidato que está no governo, é o presidente da República, já ganhou 3 eleições, tem um recalque na população muito grande, então, quanto antes eles puderem lançar o nome deles, para ir ganhando esse nome poder ir ganhando tração na campanha, para eles é melhor. Quem não pode fazer isso exatamente agora é o governador Tarcísio, porque ele é o governador de São Paulo, tem condição de disputar mais um segundo mandato. É muito convidativo, né, você disputar uma eleição como a dele lá em São Paulo, porque está com uma circunstância política mais consolidada para a vitória dele, também para ele é a reeleição. São Paulo, né, no estado como um todo, tem uma tendência de votar em candidatos com a característica do Tarcísio. Então, como trocar isso por se aventurar numa eleição presidencial? Então é uma discussão muito difícil. Eu acho que para ele o melhor caminho seria esperar mais adiante, porque também tem uma questão que para os outros não pesa, mas que para o Tarcísio é decisiva. Para o Zema, para o Caiado, até para o Ratinho Júnior, para o Eduardo Leite, eles muito bem podem se lançar candidatos, mesmo que sem a bênção do Jair Bolsonaro. Né? Eles já foram candidatos sem essa bênção antes, também procuram não se colocar exatamente nessa circunstância, ainda que seja muito difícil se consolidar no campo da política hoje sem essa bênção na direita. Agora, para o Tarcísio, essa possibilidade não existe. Ou ele vai disputar o governo de São Paulo de novo, ou ele vai precisar da autorização, da bênção do Bolsonaro para fazer isso. E aí não dá para fazer isso agora, porque ele já se colocaria no alvo, já se colocaria numa posição de desgaste, como já aconteceu nos meses anteriores, né?
ao tempo em que ele ganhou visibilidade, se vocês olharem lá um daqueles quadrinhos da Quest, o conhecimento do eleitorado sobre o Tarcísio aumentou quase 10 pontos, também a rejeição aumenta um pouquinho, ele caiu em termos de voto, de intenção de voto. Então você vê, quanto mais exposto você está, mas também você tem que se defender das críticas, se defender dos adversários, você também fica mais, né, exposto no sentido de fragilizado. Então, para ele é uma discussão muito mais difícil de fazer agora. Agora, para os outros candidatos da direita, quanto antes eles colocarem o nome deles, melhor, porque eles ainda precisam ganhar, né, ocupar um terreno que hoje eles não têm. O potencial de voto deles nós pudemos ver aí nas pesquisas, um aparece com 4%, outro aparece com 5%. Agora, eles não têm nada a perder, né? Você terminar um mandato de governador, ou quase terminar, né, 2 mandatos seguidos, poder disputar uma eleição com o Lula, sei lá, chegar no segundo turno, em segundo lugar, tá? Um ótimo ganho, estaria muito bom para eles. Tá? É diferente do caso do Tarcísio, porque ele tem muito a perder, né? Se esse resultado for do final, ele necessariamente não vai se consolidar como uma liderança desse campo, né? Tá certo. Moacir de Freitas Júnior, cientista político, muito obrigada por participar conosco aqui no Tempo News de hoje. Uma excelente noite e até uma próxima. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Um abraço.